Boa noite, você está no canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Eu sou professor de História da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, faz parte da 10ª Coordenadoria Regional de Educação aqui em Santa Cruz, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Rio. Também sou diretor da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas. Na postagem de hoje farei um pouco diferente. Não estarei falando sobre história de Santa Cruz, e sim sobre corridas de rua, Rio de Janeiro. Porque alguns colegas me chamam de professor corredor, porque eu sempre gostei de participar de corridas. E aí resolvi fazer essa postagem para contar como é que aconteceu esse meu início por corridas, né? É, no ano 2008, eu tive um problema sério de entupimento de veias e tudo mais. Tive que passar por uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, tive que ser internado e colocar ponte de safenas, enfim, aquela problemática toda relacionada com o coração. Quando eu me recuperei, o meu filho Igor Costa Souza, que é paraquedista, atualmente está servindo lá em Porto Alegre, Comando Militar do Sul, ele, pai, vamos correr, essa corrida faz bem. Eu falei, ô Igor, como é que eu vou correr? Tive esse problema aí. Não, vamos correr, vamos correr. Aí nós, acho que foi em maio de 2012, nós fizemos a inscrição para aquele circuito Rio Antigo que era patrocinado pela Light, que foi a primeira corrida que eu fiz. E na época nós já fizemos a corrida, tinha de 5 quilômetros e 10 quilômetros. Eu fiz a inscrição em 10 quilômetros. Então o Igor foi comigo, nós fizemos essa corrida, inclusive encontramos com vários colegas aqui de Santa Cruz e colegas professores, tiramos fotos e tudo mais. Isso foi em maio de 2012. A corrida no circuito do Rio Antigo era muito interessante porque ela pegava 5 etapas ali frente ao Teatro Municipal, na região da Lapa. Também pegava lá na Praça Mauá, ali em frente ao Paço Imperial. Então eram várias etapas. E na época, o Rio de Janeiro, as ruas do Rio de Janeiro estavam relativamente boas para a corrida. Claro, sempre um certo perigo, porque algumas ruas antigas, então, correndo pelas histórias do Rio. E aí eu me entusiasmei e fiz aquela corrida, fizemos uma corrida boa, eu e o Igor. Depois fui me inscrevendo, fui fazendo outras corridas. Então, o objetivo dessa postagem é fazer uma recordação, mostrar um pouco dessas corridas, porque as corridas de rua, elas são importantes, é um evento que tem um valor esportivo, né? Porque tem algumas corridas que reúnem mais de 10 mil participantes, como essa corrida do circuito das estações. Inclusive aqui nessa foto aqui é do Rio Antigo. Rio Antigo. Mas o circuito das estações, ela reúne mais de 10 mil inscritos. Essa corrida também aqui em cima, que é meia Maratona Rio. Olha que beleza essa fotografia aqui. Elas são corridas que reúnem muitas pessoas, né? Em geral, essas corridas são realizadas no, no Aterro do Flamengo. Algumas delas são realizadas já na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes. E, enfim, tinha também algumas corridas realizadas em bairros. Já fiz corridas em Campo Grande, em Bangu, em Deodoro, é, na Vila Militar, ali também na Quinta da Boa Vista, enfim. Praticamente o Rio de Janeiro todo tem corridas.
Esta é a foto da meia maratona, Rio 21 quilômetros, né? Que é uma corrida muito, muito bonita. Essa corrida eu participei de algumas provas, alguns anos. Ela pega toda a orla, quando nós vamos chegando já no finalzinho, que é no aterro do Flamengo, os atletas já estão cansados. Mas olha que imagem bonita, o Rio de Janeiro realmente continua lindo. E aqui estou eu, correndo, né? Nunca subi ao pódio, porque o meu objetivo de corrida era um objetivo de superação. Superação por causa do problema do coração. Então está aqui, ó, 21K, meu número 19052, meia maratona Rio e lá ao fundo o Morro da Urca, o Pão de Açúcar, né? Então isso aqui é olha aqui o fotógrafo sentado, fazendo registro. Então essas corridas são boas porque reúne muita gente. Olha, vejam quantas pessoas aqui. Geralmente, no caso aqui, são 21 quilômetros, porque é meia maratona, mas geralmente as corridas eles apresentam etapas com possibilidade de 5 quilômetros, algumas até de 3, 5, 10, dependendo do circuito, pode ser 16 e 21. No caso aqui, eu sempre procurei fazer a partir de 10 quilômetros, a não ser quando não tem essa possibilidade. Então aqui, 21K, meia maratona. Essas corridas são importantes até para quem veio de fora para conhecer o Rio de Janeiro, porque nós passamos por lugares lindos, conforme vocês já viram aqui nas fotografias. Aqui tem essas fotos mostrando diversos pontos por onde os atletas passam, né? Essa parte aqui foi a meia maratona Rio, uma das meia maratonas que eu participei, que já retornando. Aqui tem aquele hotel lá nas proximidades ali da Orla, onde tinha o, a entrada do porto, né? Que foi toda essa parte aqui foi urbanizada já no governo do Eduardo Paes. Então isso aqui antigamente era tudo fechado, agora está aberto aqui, que é uma área também onde tem a Marinha. Aqui vocês podem ver que tem o Cristo Redentor Corcovado, esse foi o circuito Atenas. Aqui uma das provas do Circuito Sou Carioca. Esse Circuito Sou Carioca, ele veio para fazer também assim, dar uma certa continuidade ao Rio Antigo, porque eles realizavam alguns circuitos. Essa aqui que foi uma em Madureira, tinha uma em Madureira, na Quinta da Boa Vista e também no centro. Essa aqui é no centro do Rio. E aqui a minha maratona, é a mesma meia maratona, não é o mesmo dia que eu corri aqui, estava voltando. O túnel, esse túnel aqui é o túnel Marcelo Alencar, que nós atravessamos tanto o túnel Rio 450 como o Marcelo Alencar. Isso aqui é uma beleza quando você vai chegando já no finalzinho, é, na- já em Botafogo, né? Então é muito, muito legal. E aqui uma prova do circuito Atenas de 16K, 16 quilômetros, porque o Atenas geralmente eles também começam com 5, 10, 16 e 21. E a corrida também que eu sempre participei de algumas provas, foi o Soldado do BOP. No início, quando, quando apareceu a possibilidade de participar da corrida do Soldado do BOP, é, eu ouvia muito as pessoas falarem assim, poxa, mas essa corrida é muito complicada. O próprio BOP, para vender, digamos assim, para fazer a propaganda da corrida, cria um certo temor aos atletas, porque o que acontece é o seguinte, aqui nós estamos descendo. O que acontece é que começa dentro do quartel do BOP, né, onde eles fazem os exercícios, e tem uma parte muito íngreme, muito difícil. Inclusive que os atletas, os melhores atletas, acabam não correndo, acabam subindo, caminhando, porque não dá, é quase como se subir numa escada. Então, por isso que cria esse mito. É uma corrida tem 7 quilômetros e 10 quilômetros. Eu também sempre fiz aqui com 10 quilômetros. Aqui são duas participações. Essa foi a primeira vez que eu participei e aqui é a segunda. Na terceira já não fui mais porque já foi na época da pandemia.
Meu número 732 aqui e aqui 1221. A camiseta da corrida do Soldado do Bop também é muito bonita. Esse ano, não sei se a corrida acho que já foi realizada. Eu vi a camiseta, me deu vontade de inscrever só para pegar a camiseta, porque eu não ia mais participar, não estou mais participando de corridas. Só eventualmente, né? Até agora na Ilha Grande, eu estive a semana passada, ainda fiz uma corridinha rápida lá de 4 quilômetros. Aqui eu já terminei com a medalha do BOP, mas as medalhas também são muito bonitas. Então, aqui a saída eu já tinha mudado a camiseta, né? E estava com a outra camiseta da prova da ASIS também, olha, 21, 21K, que foi também a minha maratona. A corrida do Soldado do BOP, a foto na descida. Observe que esse aqui é descida, mas tem um trecho de subida muito íngreme. E aqui duas fotos de corridas feitas também no Aterro do Flamengo. O BOP sempre faz parceria com um grupo de elite. E lá eles fazem uma vibração, porque tem muitos militares que participam. Aqui já é a descida, porque o BOP nós começamos um trecho de subida até o local onde se fazem as provas de tiro, né, onde tem o stand de tiro. Até inclusive eles colocam lá é, aqueles artefatos de TNT para explodir, para dar um certo efeito, né? Para criar uma situação de perigo, digamos assim. Aqui já é a descida. A descida passa por uma comunidade que tem lá nas proximidades do BOP. E observem que também não é muito fácil, não. No retorno também é bem complicado. O pessoal chega lá cansado. Então aqui foi uma participação e aqui outra, dois anos diferentes. E esta aqui já é um outro circuito, o circuito 10 milhas, que eu acredito que não exista mais. Nunca mais ouvi falar desse circuito 10 milhas, pelo menos aqui no Rio. Então, corresponde um pouco mais de 10 quilômetros, né? Eu participei também de uma prova só do circuito das 10 milhas. A corrida de São Sebastião, aqui no Rio de Janeiro, é a primeira corrida dos circuitos de corridas do Rio, porque existem corridas, ocorrem todos os meses, desde o início de janeiro até o final do ano. Então, no início de janeiro, a primeira corrida que tem oficial, que eu sempre participei, é a corrida de São Sebastião, que é dia 20 de janeiro. Então aqui tem um momento em que a camiseta foi vermelha, meu número 1869, e aqui um outro momento que foi a camisa branca, né? Meu número foi 612. E aqui a prova da Circuito das Estações. Como eu falei, o Circuito das Estações oferece a possibilidade de caminhada, de corrida de 10, de 5, de 10. Aí depois, conforme as etapas vão passando, vou oferecendo a possibilidade também de 16 e 21. E aí vocês observem lá, olha, a passagem pelo aterro, que beleza, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é lindo mesmo. O circuito das estações, uma prova bem antiga também. Observe os números aqui do circuito das estações. O circuito das estações ocorre também em São Paulo, Belo Horizonte, eu acredito que no Nordeste e no Sul também, não tenho muita certeza. Mas São Paulo com certeza e Belo Horizonte também. Então são corridas muito procuradas. As camisetas são bonitas. As camisetas têm uma malha bem bonita mesmo. E o número que eu estou chamando aqui, 10.753, porque o número de inscritos é um número bem, bem, bem grande. Aqui, a corrida de São Sebastião. Como eu falei, existe a possibilidade de caminhada, então tem algumas pessoas fazendo a caminhada. Observe aqui os fotógrafos sentados, eles ficam sentados para fazer essas fotos. Essas fotos que eu estou postando aqui, elas foram adquiridas, foram compradas por mim desses fotógrafos oficiais, principalmente o Foco Radical. O Foco Radical é que eu sempre privilegiei para comprar essas fotos. Inclusive tinha um fotógrafo lá, o Sebastião, o Tião, que já é conhecido de muita gente, porque todas as corridas ele estava lá. E ele que mandava as fotografias, fazia a seleção.
E aqui eu estou falando só algumas corridas, não foram todas, porque eu participei também da São Silvestre, eu não coloquei aqui, e outras meias maratonas. Então aqui tem a corrida do Circuito das Estações e aqui é São Sebastião. Aqui foi uma corrida muito difícil, que é o Nature Run, que é 10 quilômetros, que foi lá na Serra do Rio da Prata, dentro da mata, né? E tem um trecho muitíssimo, muito difícil. E essa aqui, também no Aterro do Flamengo. A Lagoa Rodrigo de Freitas, nem precisa dizer, porque a Lagoa Rodrigo de Freitas já é um lugar lindo para fazer caminhadas. Então, algumas pessoas caminhando. E a Lagoa Rodrigo de Freitas, ela tem na extensão toda 7 quilômetros, mais alguma coisa. Aí, uma primeira vez eu fiz uma prova de 7 quilômetros e a segunda vez de 14. E também tinha 3 voltas que seriam 21. Aqui, então, a volta na Lagoa é um circuito bonito, dos mais bonitos também do Rio de Janeiro. E eu também nunca deixei de participar com a corrida com os fuzileiros, porque os fuzileiros navais, eles organizam para as unidades militares, principalmente as unidades da Marinha. Então, são organizados pelotões, observe que tem um pelotão aqui tem outro pelotão, de várias unidades, não só da Marinha, mas paraquedista, pessoal da aeronáutica, polícia militar, guarda municipal. E tem a possibilidade também de quem quiser fazer a inscrição avulsa, né? Eu sempre fiz a minha inscrição aqui. Então, os fuzileiros correm de um lado e essa pista de cá é liberada para os demais corredores. Então, estou aqui correndo com os fuzileiros navais, que também é um circuito de 10 quilômetros. Muita vibração, porque eles vêm gritando, aquelas cantorias que os militares fazem nessas provas, né? E é muita animação mesmo, é uma corrida que eu nunca deixei de participar. E as camisetas também são bem bonitas. A última camiseta que eu participei não achei bonita não, porque foi um amarelo, totalmente amarelo, assim, eu não achei lá grandes coisas não, mas eu sempre participei da corrida junto com os fuzileiros navais. Aqui tem o circuito Sul Carioca, também sou carioca, né? Vocês vejam que são duas camisas diferentes, foram provas diferentes. Aqui é no centro do Rio, naquela parte histórica ali da Rua do Acre, aquela parte antiga, né? E aqui também no centro, mas já naquele trecho da Avenida Rio Branco. Então aqui retornando. Esse circuito sul carioca, ele foi digamos assim, uma espécie de imitação do circuito Rio Antigo, porque foram provas apresentadas para serem corridas em determinadas partes do Rio de Janeiro. E aqui a minha participação na meia maratona, também no centro do Rio, retornando, 21 quilômetros. Outro circuito também muito requisitado, acho que depois do circuito das estações, é o circuito Atenas. Esse circuito Atenas, algumas provas eram realizadas ali no Aterro do Flamengo, depois também foram realizadas na Barra da Tijuca, ali no Recreio dos Bandeirantes, por ali. Aqui eu estou participando de 10 quilômetros, também o Atenas oferecer a possibilidade de 16 quilômetros e de 21. Então é um circuito também muito, muito procurado, o circuito Atenas. E as camisetas, as inscrições atualmente são caras, tanto do circuito das estações como do circuito das Atenas. No início, eu corri com o Igor, né? Depois o Igor foi transferido para servir em Manaus, aí ficou difícil. Mesmo lá em Manaus, quando estive visitando ele, nós fizemos corridas lá em Manaus e tudo. Aí eu comecei a convidar meus netos, o Nicolas, que é o mais velho, e o Thales. E os amigos, os primos dele, né? E a namorada do Nicolas, a Camila. Então nós chegamos a fazer algumas corridas juntos.
Mas essas corridas, como elas são realizadas principalmente lá no aterro, no centro, e geralmente elas começam 8 horas, algumas até 7 horas da manhã, é fácil imaginar que é preciso sair daqui cedo, ainda mais com a Avenida Brasil nesses anos com aquelas obras todas. Então era preciso sair cedo para poder encontrar vaga no estacionamento. Geralmente eu deixava o carro estacionado lá no estacionamento do metrô, da Cinelândia. Mas dependendo do circuito, por exemplo, o circuito das estações, se não chegasse cedo, ficava até difícil de encontrar vaga no estacionamento ali. Então tinha que chegar bem cedo. Eu sempre gostei de chegar muito cedo. E aí eu chamava meus netos para irem comigo, algumas vezes eles foram. Depois eles começaram a falar, ah, vou estar indo muito cedo e tudo. Aí eu falei, bom, quer saber de uma coisa? Eu vou sozinho. Não foi bom para mim não, porque você ir sozinho, dirigindo e depois voltar da corrida cansado, e algumas vezes eu voltei muito cansado, cheguei até uma vez até cochilar. E eu fiquei com medo e passei a não ir mais de carro, né? Mas aqui é o circuito da Atenas. E como eu falei, o circuito das estações, vou tomar essa aqui, ela tem as etapas das estações, primavera, verão, outono e inverno. Então, cada estação dessa tem uma camiseta de uma cor, né? Primavera e verão. E a malha é uma malha muito bonita, que eles distribuem, né? E é uma qualidade boa. Então, aqui nós estamos na etapa verão, que já é no finalzinho do ano. O circuito Atenas também tem três, acho que tem 3 ou 4 etapas. Aqui uma das provas das quais eu participei também no circuito Atenas. E, como eu falei, a corrida de São Sebastião. A corrida de São Sebastião, ela oferece a possibilidade de caminhada, de corrida de 3 quilômetros, 5 quilômetros e 10 quilômetros. Aqui no caso, é corrida de 10 quilômetros. Nesse dia, vocês podem observar que choveu muito, choveu bastante mesmo, né? Mas isso não impede de a gente correr, não. Porque eu ia de carro, levava uma muda de roupa e depois trocava a roupa. Até mesmo porque depois que termina a corrida, estamos todos muito suados, né? Então a corrida de São Sebastião, 10 km. E uma outra corrida também que eu sempre achei interessante é a corrida das torcidas. Quer dizer, foi uma modalidade que eles inventaram, que eles criaram, para reunir todas as torcidas, né? Não importa se é Flamengo, Vasco, Botafogo, Bangu, Fluminense, Campo Grande, o que seja lá. Então é a corrida das torcidas. E aí eu participei dessa corrida das torcidas também, também no aterro do Flamengo. Agora, muito interessantes são as corridas noturnas, as corridas à noite. Eu também sempre gostei muito de participar. Aqui, no caso, é a corrida pela Lagoa Rodrigo de Freitas, 7 quilômetros. Mas eu participei principalmente pelo circuito Atenas, que Atenas oferece possibilidade da corrida noturna. Eu participei de alguns circuitos de Atenas. É muita animação, corrida muito bonita mesmo. E aqui, fotos que foram feitas pela Foco Radical, lá em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas. E aqui no caso, como eu falei, 7 quilômetros. Até porque de correr à noite em volta da lagoa, ou correr à noite em qualquer lugar, é perigoso. Eu e Igor, nós tivemos uma corrida de 10 km lá no Rio da Prata, naquela serra do Rio da Prata. E tinha chovido muito, estava escorregadio, foi uma corrida bastante perigosa. Inclusive, tinha também a possibilidade de quem quisesse fazer a meia maratona, subir daquela serra, e nós ficamos sabendo que muitas pessoas, muitos atletas se perderam. Essa lá no Rio da Prata. O circuito EcoRun também de 10 quilômetros, também só participei uma vez. Acredito que não tenha mais sido realizado. Nunca mais soube também esse circuito, que era também uma proposta interessante de reunir a questão da ecologia, preservação ambiental com o atletismo. O Sul Carioca, como eu já falei anteriormente, né, que veio, de certa forma, para
ocupar o espaço vazio, não sei se o Rio Antigo, porque o Rio Antigo continuou, porque o Sul Carioca também ele fez a proposta de realizar. Essa aqui, no caso, é em volta do Maracanã. Nós começamos ali pelaquela rua que desce pelo Maracanã e demos uma volta no Maracanã. Uma corridinha um tanto perigosa, porque eles tiveram que fechar só uma pista e ali a movimentação de carro é muito grande e não fecharam totalmente. Mas bem concorrida também, bastante gente. A meia maratona Rio, que essa aqui é uma corrida que vem muitos atletas de outros estados e também até de outros países e passa pelos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro. Aqui, ó, observe aqui as fotos da meia maratona Rio, 21 quilômetros. Então, com esta meia maratona Rio, nós encerramos essa apresentação. É uma apresentação, não tem nada a ver com a história de Santa Cruz, mas tem a ver com a história de um professor que fala da história, mas também que pratica esportes, né? Ultimamente, nós estamos em 2023, essas corridas foram realizadas até 2020. Quando veio a pandemia, eu estava inscrito para o circuito das estações da etapa de outono. E por incrível que pareça, eu cheguei aí no dia da corrida, não tinha acompanhado pela internet, eles tinham comunicado. Quando eu chego lá na Cinelândia, que eu deixo o carro para estacionar, que eu falei, meu Deus, como é que pode uma corrida dessa? Não tem ninguém aqui, eram pouquíssimas pessoas. Quando eu fui para o local da corrida, tudo pronto, estava tudo montado lá, aí começaram a informar que não teria corrida por determinação do governo do estado, governo do município, né, pessoal de saúde, né? Eu falei, e agora, o que eu faço? Aí o que eu fiz? Eu aproveitei, já que o carro já estava lá estacionado, falei, não, vou fazer o seguinte, vou fazer a corrida por minha conta. Aí saí correndo, fui até o Pão de Açúcar, Praia Vermelha, fui lá e voltei, não deixei de cumprir. E na ocasião eu cheguei a falar assim, mas que bobagem proibir uma prova dessa a céu aberto, depois que a situação foi complicando, é que eu falei, não, realmente eles estavam certos, né? Estavam certos. Então, depois desse período da pandemia, até no período da pandemia, só como curiosidade, inventaram uma tal de corrida que você fazia a inscrição, acho que até hoje ainda existe essa modalidade. Você fazia a inscrição, recebia a camiseta, pagava naturalmente, porque essas camisetas são pagas, não tem nada de graça, né? E fazia a corrida por tua conta, mandava lá no aplicativo e eles mandavam a medalha. Eu nunca achei muita graça nisso aí não. De lá para cá eu fiz poucas corridas de rua e agora raramente eu tenho feito corridas, né? Estou preferindo fazer caminhada, até porque já estou caminhando para 74 anos, mas a minha preocupação principal é onde correr, porque aqui em Santa Cruz, infelizmente, nós não temos muitas opções para prática de corridas. Então, geralmente, o que eu faço? Eu saio aqui da onde eu moro, na rua Nestor, vou percorrendo ali até a Areia Branca, ou a Largo do Arão, passo pelo conjunto de Santa Veridiana, lá em cima, desço, passo pela Felipe Cardoso e retorno para a Rua Nestor. Às vezes eu me arrisco também de pegar a Urucânia e ir até aquele viaduto de Paciência e retornar pela Avenida Antares. Às vezes também eu vou até a Ponte dos Jesuítas, caminhando, sempre caminhando. Ultimamente eu não tenho feito corrida, mas fica aqui como professor e como participante dessas corridas, né? Um conselho, quem puder, não deixe de participar, porque é muito interessante. Não deixe de se inscrever também, porque é uma possibilidade muito boa de reuniões, de congraçamento e conhecer o Rio de Janeiro. Uma boa noite, obrigado pela paciência, quem por acaso vai acompanhar, e até uma próxima oportunidade.